Bom, galera, está começando mais um Listando 7 e hoje trago para vocês 7 personagens carecas em animes. Começando com o Nappa de Dragon Ball. Em Dragon Ball nós temos Kuririn, Tenshinhan, Piccolo, Mestre Kamis, entre outros personagens que não possuem cabelo. Mas eu escolhi Nappa justamente por ele ser um antagonista, um personagem muito forte e porque ele é um Saiyajin. E eu vou explicar por que a diferença dele por ser um Saiyajin. Bom, no mangá e no anime todos sabem que ele é um antagonista, ele começa como um aliado de Vegeta. E antes da explosão do planeta ele era um general do exército Saiyajin, o que mostra o grande poder dele. E depois que a raça foi destruída ele passou a trabalhar junto com Vegeta e Raditz como soldados do Freeza. Nappa ele é muito intimidador porque possui uma aparência muito bruta, alto, musculoso, ou seja, ele nem precisa recorrer a seus ataques de distância. A sua força física geralmente consegue fazer o trabalho, já que ele pode voar, se teletransportar. A aparência dele é interessante porque ele parece ali ter mais ou menos cerca de 30 e poucos anos, mas na verdade ele tem mais de 50 anos. E ele é o único membro da raça Saiyajin careca, esse é o diferencial. Apesar de que ele apareceu com cabelos no especial de TV do Goku, o Bardock, né? Bedrock, tá doido? Ele é visto com cabelos e o aspecto geral do mapa muda muito pouquíssimo daquele filme em diante, porque ele aparece sempre com aquela espécie de armadura, né? Amarela e preta, e o Scounter para medir a força do adversário de mais de 8.000. Fora isso, apareceu também recentemente num jogo uma versão do Nappa Super Saiyajin, e nessa versão a gente vê que muda a barba dele em vez de crescer cabelo, o que foi uma sacada interessante também. Por isso começamos essa lista com Nappa. O próximo também das antigas é Tatsumi de Cavaleiro do Zodíaco. Tatsumi era um dos guardiões ali, um dos seguranças da mansão Kido, né, um servente. E ele atazanava os Cavaleiros de Bronze quando pequeno. Ele era responsável por dar os corretivos nos Cavaleiros. Então tem muitas cenas em que mostra ele batendo no Seiya. E principalmente no Ikki, né? Tem aquela cena em que ele pendura o Ikki e dá uma surra de espada de bambu, que ele é um lutador de Kendo. Ele não é um personagem muito forte. Porque ele é um humano, ele não tem nenhum poder, ele não usa o cosmo nem nada. Ele é chato na medida do possível, ele tá sempre tentando proteger a senhorita Kido de qualquer jeito. E ele entra na lista basicamente por ser careca, porque é esse o requisito para entrar numa lista de carecas, né? Ele não é tão forte assim, mas, como é careca, tá dentro. O que não é o caso do nosso próximo candidato, porque é forte pra caramba. Estou falando de Jura, de Fairy Tail. Apesar de ser um mago conhecido como mais poderoso entre os magos da magia da Terra, estar entre os 10 magos santos e ser um mago classe S, ele é absolutamente humilde, usando até o prefixo dono para todo mundo, ou seja, tratando todo mundo com o mesmo respeito, seja de classe superior, de classe inferior, até mesmo animais ele usa esses fixos. Ele é um personagem que se autodenomina como o mais fraco dentre os magos santos, apesar de ter controvérsia sobre isso, mas isso é o que ele acredita. Ele acha que na luta, a motivação dos guerreiros está acima da força ou da magia. Se você tiver uma boa motivação, nada pode te deter. Ele é um cara que, apesar de ser bem forte, corpulento, ele tem um senso de justiça absurdo e é considerado um dos personagens mais legais, ou seja, um grande amigo para se ter em Fairy Tail. E ele também não gosta muito dessa parte da sua careca, e por isso a gente está colocando ele aqui, Jura, como um dos carecas mais legais. O próximo da lista vem de Shingeki no Kyojin, ou Ataque on Titã, que é Dot Pixis. Ele é um homem excêntrico, que também é um alcoólatra, mas é um comandante de primeira linha. Ele sempre consegue coordenar os seus súditos e se colocar no lugar deles. Por exemplo, em um momento ele diz que perdoaria todos aqueles que se amotinassem, porque sabem que o terror da guerra poderia provocar esse tipo de sensação nos seus subordinados. Ele mantém sempre uma atitude calma e alegre, e mesmo em meio do caos, compreende tudo o que está ocorrendo ao seu redor. Ele dá até uma declaração ali que fica meio forte, dizendo que ele não se importaria de morrer por Titã se fosse alguma coisa deslumbrante, se fosse uma coisa mais heróica, né? Se fosse o tipo de morte foda. Por isso Dot Pixis aparece aqui na nossa lista, até porque ele tem uma careca bem brilhosa e um bigodinho chamativo. Ele é aquele tipo de personagem que você olha pra ele e fala, mano, esse cara é zica. O próximo da lista vem de Fullmetal Alchemist e Fullmetal Alchemist Brotherhood e é Alex Louis Armstrong. Apesar dele ter um tufinho de cabelo na testa ali, ele é completamente careca. Ele também é um personagem corpulento e forte, né? Uma característica muito comum dos personagens carecas é serem caras corpulentos, mas ele é coração mole, ele é um cara extremamente amigável, tem um senso de honradez gigantesco e trata todo mundo com o maior respeito possível. As habilidades de Armstrong consistem
em sua força bruta. Ele vai para cima dos adversários, inclusive numa luta onde um suposto adversário que ele não poderia encostar, um toque mata, ele foi para cima na porrada para proteger os seus aliados. Ele é um cara que se coloca à frente dos outros e utiliza seu próprio corpo para proteger os seus amigos. Armstrong é um cara que tem uma coisa com o seu passado que ele gostaria de esquecer e que ele se arrepende muito, e mesmo assim é um dos alquimistas com mais alto senso de honradez em Fullmetal Alchemist. O próximo da lista, que não poderia faltar, é Saitama de One Punch Man. Saitama é o personagem mais poderoso de One Punch Man. Ele é um cara que tem um nível de força absurdo, e no começo da trama ele tinha cabelo. A ausência de cabelo é justamente devido ao seu treinamento para ficar tão forte. O anime, como ele é bem engraçado, tem várias sacadas humorísticas, esse negócio do cabelo é outra coisa no estilo sarcástico mesmo. Não tem o menor sentido dele ter ficado careca pelo treinamento. Mas mesmo assim o Saitama tem várias expressões faciais engraçadas, é muito diferente você assistir One Punch Man. Eu fiz uma crítica sobre One Punch Man, se quiser saber mais, mas é justamente pela sua careca maravilhosa que Saitama está na lista. E para fechar, nós temos de Bleach Ikako Madarame. Ele é comandante da 11ª Divisão no Gotei 13, divisão essa que é capitaneada por ninguém mais, ninguém menos do que Zaraki Kenpachi. Ele é possuidor de uma das habilidades mais raras entre os Shinigamis, que é o Bankai, e pelo fato de ele possuir esse poder, ele prefere mantê-lo escondido do seu capitão e dos outros companheiros, ou seja, ele prefere não usar o Bankai, porque aí o pessoal olha e fala assim, não, tá no nível de capitão. Ele até recusa um posto de capitão, porque ele gosta muito de estar nessa equipe do Kenpachi. E Kako é um personagem absolutamente poderoso, e mesmo sendo um vice-capitão, ele tem poder para enfrentar inimigos. É por essas e outras que nós temos Ikako fechando a nossa lista. Ele é uma personalidade bem forte, né? Ele é um cara meio violento, né? Ele ama lutar, ele é rude e ele gosta de lutar tanto que ele não está disposto a viajar para qualquer lugar sem sua espada. Ou seja, se ele for para um lugar, ele está ciente que tem que ter uma luta. Quando tem alguma invasão, alguma coisa na Soul Society, ele fica desesperado para achar um adversário. Ele sai correndo que nem um louco para ver se consegue enfrentar alguém forte. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido essa lista. Tem outros carecas também que poderiam aparecer, mas esse é como é só um listando 7. Eu tive que englobar ali apenas 7 personagens. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E até o próximo Listando 7.